O nosso culto já está começando, as pessoas já estão chegando e já vamos iniciar aquele momento de celebração ao Senhor. É bom demais e nós vamos compartilhar com você o nosso culto de domingo. Hoje eu estou aqui na nossa sede, Manuel Tourinho 171, a nossa igreja de Santos, mas você sabe, né, que nós estamos espalhados pela Baixada e nós ficamos muito felizes, sim, em conhecer você, sua família, você que acompanha os nossos programas, você que tem testemunhos para compartilhar. Entre no nosso novo site, vidanova.church, ali tem os endereços das igrejas. E aí, são mais de 80 aí espalhadas pela Baixada, procura uma próxima da sua casa, faça-nos uma visita e eu profetizo para você, porque esse nome é um nome profético, Vida Nova. Eu profetizo uma vida nova para você, literalmente, uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida com Jesus. Após o nosso programa, pastor Antônio Carlos abençoando você e a sua família. Fique conosco nessa 1 hora de programação e eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer aí onde você está. Vamos lá? Como está o seu coração? Como vai o seu casamento? A felicidade existe. Venha descobrir. Retiro de Casais Vida Nova. Dias 29 e 30 de setembro e 1 e 2 de outubro. No Hotel Monte Real, em Águas de Lindóia, em São Paulo. Informações 3227-8970. Retiro de Casais Vida Nova. 2 corações ligados com o coração de Deus. Você quer ser uma mulher que edifica? Então participe do Retiro de Mulheres. Mulheres segundo o coração de Deus. Do dia 14 a 16 de outubro. Na Estância Palavra da Vida, em Atibaia, São Paulo. Informações 996-596804. Retiro de Mulheres Vida Nova. Participe e seja uma mulher edificada. As palmas, sons livres, sons libertos. Chegou um novo tempo, tempo de exaltação. O mais de Deus está por vir, é só abrir o coração. Chega de sofrimento, essa é minha hora de vencer. Não estou sozinho, tenho um Deus que pode tudo sim fazer. O que pedimos, então peça. Difícil pra Deus não é nada, até o impossível Ele faz. Eu vou viver o mais de Deus em minha vida, vou conquistar tudo que um dia prometeu. Eu vou conquistar tudo que um dia prometeu pra mim. Pode ser melhor, querido. Você veio nessa noite, você pode dar o seu melhor para o Senhor. Aleluia. Chegou um novo tempo. Chegou um novo tempo. Tempo de exaltação. O mais de Deus está por vir, é só abrir o coração. Chega de sofrimento, aleluia. Essa é minha hora de vencer. Não estou sozinho, tenho um Deus que pode tudo sim fazer. O que pedimos, o que pensamos, aleluia. Ele pode muito mais. O que está difícil, O quê? pra Deus não é nada, Aleluia.
igreja. Eu vou Vai. viver Tá fraco? o mais de Deus em minha vida. O quê? Vou conquistar Tudo que um dia. tudo que um dia. Então cante mais forte, vamos lá, quero ouvir. Eu vou O quê? viver o mais de Deus em minha vida. Vou conquistar Tudo. tudo que Então cante. Oh. eu vou viver o mais de Deus em minha vida. Vou conquistar tudo que um dia Eu vou, cante. eu vou viver o mais de Deus em minha vida. Vou conquistar tudo que um dia prometeu pra mim. Eu quero mais. Eu quero mais. Se você quer mais, levante as suas mãos e diga. Eu quero mais. Eu quero mais de Deus pra mim. Eu quero mais. Eu quero mais de Deus pra mim. Eu quero Nós queremos, Senhor. mais. Eu quero mais de Deus pra mim. Eu quero mais, muito mais. Oh, eu quero mais, muito mais. Oh, eu quero mais, muito mais. Oh, Pra terminar, quero ver. eu quero mais, muito mais. Aleluia. Queremos mais de Deus. Pra nossa vida, pra nossa família. Oh. Aqueles que querem mais de Deus, aplaudam o seu nome. Se tudo está difícil, louve a Deus. Se está desesperado, louve a Deus.
pode profetizar? Venha sobre as águas caminhar. Venha pela fé agradecer tudo que o Senhor tem pra te dar. Vem cantar louvores ao Senhor. Antes de atravessar o mar, você pode adorar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai, eu creio, você vai passar. Vem cantar ao Senhor. Antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai. Você pode ficar de pé? Vem cantar. Você pode cantar ao Senhor. Você precisa acreditar que você vai atravessar, porque o Senhor está aqui para fazer o impossível acontecer. Porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Vem cantar, louve ao Senhor. Antes de atravessar o mar, eu vou passar, você vai A paz do Senhor, queridos. A paz do Senhor, queridos. Vamos ficar de pé. Abra junto comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, verso de número 8. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar mais uma vez com os irmãos, louvar a Deus pela vida do pastor Antônio Carlos, da pastora, que está sempre elegante. O pastor também hoje está muito elegante. Todos os irmãos, pastores, amigos queridos, que sempre nos recebem aqui com muito amor e carinho, que Deus abençoe em nome de Jesus. Vira para o irmão que está do seu lado e diga para ele: você está no melhor lugar da face da terra. Diga. Aleluia. Aqui é o melhor lugar, irmãos. Milhares de pessoas agora estão indo para um campo de futebol alegres e tendem a sair tristes, e gastaram. E alguns até vão apanhar da torcida adversária. Outros vão para um baile, para uma festa, vão alegres, chega lá, vê o seu amor com outra, briga, se embriaga, bate o carro. Por isso esse lugar é o melhor lugar da terra, irmãos, porque aqui é o contrário. Nos outros lugares as pessoas saem tristes, entra alegre e sai triste. Aqui a gente às vezes pode entrar triste, mas sempre sairá alegre. Por isso esse lugar é o melhor lugar da face da terra. Lucas capítulo 15, versículo de número 8 e 9, quem encontrou diga amém. Amém. Diz assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia
e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Somente até aí. Tomem os vossos assentos por bondade, em nome de Jesus. Aleluia. Amados e queridos irmãos, aqueles que têm o costume, aqueles que têm o hábito de meditar, de examinar as Escrituras Sagradas, já devem ter notado, já devem ter se apercebido que Jesus gostava muito de falar por intermédio de parábolas. Através das parábolas de Jesus, uma das dezenas de profecias messiânicas se cumpria. A profecia que dizia que o Messias, o enviado da parte de Deus, se faria conhecido por meio de parábolas. Através das parábolas de Jesus, o reino dos céus era revelado aos pequeninos na face da terra. E a parábola, ela tem como berço, como origem, como berço grego. E parábola significa, no grego, comparação, ou seja, o ato de comparar uma história a outra. E dentro da cultura judaica, os judeus usavam muito, na maneira de literatura ou de comunicar-se, parábolas. E eles definiam parábolas como machal, que significa uma história carregada de grande ensinamento. Mas Jesus, quando falava por parábolas, ele estava trazendo mais do que uma simples comparação. Ele estava trazendo mais do que uma simples história carregada de ensinamento. Ele estava proclamando o reino dos céus na face da terra. Mas nem todos entendiam. E Jesus aqui está falando uma parábola muito conhecida. Uma parábola que é pregada em cultos onde a mensagem é de cunho evangelístico. Uma mensagem que fala sobre o pecador que se arrepende, sobre aquele que volta para a casa do Pai. Mas eu estava meditando acerca dessa parábola, refletindo sobre o tema dessa Santa Ceia, a Santa Ceia da Libertação, e o Senhor revelou algo no meu coração que eu quero compartilhar com você na noite desse sábado. Jesus aqui está falando sobre uma parábola muito conhecida. Jesus está dizendo que uma mulher tinha 10 dracmas, e que ela perdeu uma, e perdendo uma, ela acende a luz, varre, limpa toda a casa diligentemente, até encontrar a dracma perdida. Uma dracma pesava cerca de 3,5 gramas, e a dracma era o valor estipulado por um dia de serviço braçal, por um dia de serviço pesado. Uma pessoa que trabalhava em serviços pesados recebia por um dia de serviço o equivalente a 1 dracma. Ou seja, uma mulher hoje que trabalha como diarista ou como faxineira, ela receberia por um dia de faxina, por um dia de diária, o valor equivalente a 1 dracma. Aí Jesus está dizendo que ela perde uma das 10 dracmas. Olhando para as 9 que sobraram, alguém vai dizer, é uma pequena perca. Ela perdeu um pequeno valor. Olhamos para a perda daquela mulher, mediante a que sobrou, e a gente pode pensar, ou melhor, a gente é tentado a pensar da seguinte maneira: o que é uma, se sobrou apenas 9? E alguém vai minimizar a perda dessa mulher. O que é, em termos de porcentagem, perder uma perante 10? Se ela perdeu uma, em termos de porcentagem, ela perdeu quantos por cento? Quantos por cento? Alguém vai minimizar dizendo, ela perdeu apenas 10%. Ela perdeu apenas uma simples dracma. Mas ela não perdeu uma simples dracma. Porque para nós, para quem está olhando de fora, é apenas 1 dracma. Mas para ela não era somente 1 dracma. Para ela não era somente uma pequena perca. Porque para receber essa dracma, ela teve que trabalhar o dia inteiro. Para receber essa dracma, ela teve que suar. Para receber essa dracma, ela teve que fazer esforço. E Jesus está dizendo que ela não aceita essa perda. Para alguns uma pequena perda, para quem está de fora uma pequena perda, mas Jesus diz que ela não aceita a pequena perda. O que eu quero dizer? Que nós também não podemos aceitar pacificamente as pequenas perdas da nossa vida. Muitos de nós, queridos,
Estamos e somos tentados a minimizar nossas perdas. E estamos abrindo exceções. É só uma pequena perda. E assim nós estamos perdendo pequenos valores. Pequenos valores espirituais estão se perdendo no meio do povo de Deus. Pequenos valores referente à família, ao casamento, estão se perdendo dentro da nossa casa. Estamos perdendo pequenos valores e estamos aceitando pacificamente. Jesus disse que ela não aceitou a perda. Eu vim aqui nessa noite para te encorajar a não aceitar, a não se conformar com a perca. Pastor, mas é somente uma pequena perca. Mas entenda uma coisa, é a soma das pequenas percas que se transforma num grande prejuízo. Pequenas perdas somadas no final vão se tornar num grande prejuízo na sua vida. Esses dias a minha esposa até falou, não faz essa comparação, senão alguém vai dizer que tu é mesquinho, ou que tu é mão fechada. Mas eu falei para ela, mas é a pura verdade. Você vai no supermercado, e hoje eu fui, levei ela para, ela está com desejo, está esperando mais um herdeiro ou herdeira, não sei, e ela queria comer sushi. Aí deu R$28,57. Aí a moça falou, deu R$28,60, e na balança deu 57. Aí eu falei para minha esposa, eu vou falar, ela não deixou falar, mas deu vontade de falar. Porque a moça arredondou para mais, porque ela não queria perder 2 centavos para mim, mas eu tive que perder 3 centavos para ela. Aí a minha esposa diz, não, mas são somente 3 centavos. Eu sou consumista por natureza. Até já briguei com a minha esposa um dia, porque eu disse para ela, você não sabe fazer compra? Você vai no mercado e não sabe trazer. E um dia ela disse, então tá bom, da próxima vez quem vai no mercado é você. E eu fui. Quando eu voltei, ela começou a fiscalizar. Ela foi puxando. Então quer dizer que você só traz o necessário. Eu disse, eu só trago o necessário. Aí ela começou, bis, caixa de bombom, batata frita. Ela disse, somente o necessário. Eu falei, somente o necessário para engordar um pouquinho. Não deixou eu terminar. Mas queridos, se você vai no supermercado todo dia, e todo dia você abre mão de 3, 4 centavos, num dia, quanto que vai dar de perda num ano? Você está entendendo? A pequena perda a gente não sente hoje, mas se somar, vai se transformar num grande prejuízo. O que você está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer que a crise no casamento, ela não começa da noite para o dia. Alguém diz assim, nós éramos felizes e do nada nós estamos nos separando, nós divorciamos. A crise conjugal não começa da noite para o dia. Começa lá atrás com uma pequena perda. Quando você perdeu um pequeno valor chamado respeito, começou com o primeiro grito, começou com a primeira batida de mão mais forte na mesa, começou na primeira vez, na primeira noite que você dormiu no sofá, começou no primeiro dia que você passou o dia inteiro sem falar com sua esposa. Ninguém perde um filho da noite para o dia, nenhum filho vira traficante da noite para o dia, nenhum filho vira marginal da noite para o dia. Começa com a perda dos pequenos valores. Primeiro você diz, vamos no culto, meu filho. Ele diz, não, hoje eu não vou. Aí essa mulher diz, não, esse menino tem que ir para o culto. Não, deixa, ele é novinho. Ninguém perde um filho da noite para o dia. São os pequenos valores, são as pequenas percas, as pequenas dracmas que a gente vai perdendo na família, no casamento, na nossa vida financeira, que amanhã vai se transformar num grande prejuízo para a nossa vida. Olha para alguém dentro da igreja, e eu desafio me mostrar o contrário. Ninguém dentro da igreja, meu irmão, vive a crise financeira da noite para o dia. Começou com a perda dos pequenos valores. A maioria das pessoas que começam bem e terminam mal. Monta o seu próprio negócio, é assalariado, ele é dizimista fiel. Daqui a pouco ele recebe um aumento, a empresa começa a crescer. E no início ele dizimava 700, 800. No início ele dizimava 100, 200, 300 reais. E ele era fiel. Mas agora a empresa está crescendo. Agora ele arrecada, ele ganha 70, 80 mil por mês. Ele pensa, não, peraí, 7, 8 mil é muito dinheiro.
e ele começa a sonegar o dízimo. Ele vai perdendo um pequeno valor chamado fidelidade. Você está entendendo? A crise financeira de hoje é porque você perdeu um pequeno valor chamado fidelidade em algum momento na sua história. A crise não chega da noite para o dia. A falência não chega da noite para o dia. Se você vê, meu irmão, depois que você vai se acostumando e você se conforma com uma pequena perda, as outras que vêm, meu irmão, o difícil é você se conformar com a primeira perda. Depois que aceitou a primeira perda, as outras vão vindo e você não vai percebendo, e vai formando um grande prejuízo na sua vida. Jesus está dizendo que ela perdeu uma dracma e ela não se conformou. Jesus está dizendo que ela acendeu a luz e ela arrumou a casa, ela limpou a casa, ela varreu a casa. Nós estamos perdendo pequenos valores como a nossa assiduidade, ou a nossa frequência, melhor. Não é que é falar difícil, pastor, não consegue? Perdemos a frequência na casa do Senhor, deixamos de nos envolver com a obra do Senhor. Pequenos valores que estamos perdendo. Perdemos a essência do culto doméstico, do orar em família. Você já viu, irmão, que a gente não ora, a maioria de nós não ora nem para agradecer pelo alimento, e os que agradecem pelo alimento, na verdade, estão fazendo apenas um costume, porque até oração de gratidão não tem gratidão na oração. A oração já é decorada. Senhor, muito obrigado por esse alimento, recebemos ações de graça a Ti, lembra da mesa do órfão e da viúva, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, isso é uma piada. É claro que Deus lembra da mesa do órfão e da viúva, mas esse papel cabe a mim e a você, não Deus. Se Deus pudesse responder a oração naquela hora, Ele ia dizer assim: meu filho, eu lembro, e você está lembrando? Não existe mais gratidão, existe mecanismo na nossa oração. Hoje você vê uma mesa, em toda mesa que se reúne 2, 3 famílias, alguém tem o que na mão? O que? Um celular. Está todo mundo, meu irmão, separado pelo celular. Uma vez eu li uma frase no Facebook que é verdadeira: a tecnologia, ela distancia as pessoas que estão perto e aproxima as pessoas que estão longe. A tecnologia está separando os casais, as famílias. Meu irmão, quando a pessoa chega no lugar, qual é a primeira coisa que a pessoa pergunta? Qual que é? A senha do Wi-Fi. Alguém chegou no velório e logo que chegou no velório, foi ali, deu uma choradinha no caixão, sentou e perguntou: qual é a senha do Wi-Fi? A pessoa indignada disse: respeito o defunto, mas é tudo junto? Estamos perdendo pequenos valores. Estamos perdendo, meu irmão, é cômico, mas é trágico. Estamos perdendo pequenos valores. Estamos perdendo valores da oração em família, da oração do casal, do culto doméstico, do jejum, da santidade. Estamos perdendo valores essenciais. Mas aquela mulher não aceitou a perda. Jesus disse, aqui eu entro na revelação. Jesus disse que então ela acende a luz e ela varre a casa. Você já parou para pensar que Jesus está dizendo que ela perdeu a dracma? Aonde que Jesus disse que ela perdeu a dracma? Aonde? Dentro de? Qual é o lugar que a gente passa menos tempo acordado? Aonde que é? Dentro da nossa? Vamos lá, um trabalhador comum, ele trabalha quantas horas por dia? Quantas? Então vamos lá, vamos deduzir que ele trabalha 8 horas, então ele tem 1 hora para se levantar, tomar café e se arrumar para ir para o serviço, amém? Estou falando o trabalhador, não a mulher. Se for a mulher, no mínimo 3, 4 horas antes, que é 3, 4 horas, escovando o cabelo, passando creme, massa corrida, aquelas coisas todas. Estamos falando do trabalhador comum. Então, ou seja, ele já perdeu 9 horas do seu dia. Ele gasta mais 1 hora para voltar, se não tiver trânsito. Ele perdeu quantas horas do seu dia? 10. 10 horas fora de casa. Alguém dorme normalmente quantas horas por dia? Quantas horas ele já perdeu? 18.
Quantas horas ele passa acordado dentro da sua casa? 6. Nessas 6 horas é o tempo que a mulher arruma a casa, lava roupa, faz comida. E é nessas 6 horas que a gente tem que encontrar tempo para conviver, para ter tempo de qualidade em família. E nessas 6 horas eu não estou falando dos dias de culto, porque nos dias de culto diminui para 3. Então, Jesus está dizendo que o lugar que ela menos passou tempo, e aqui eu entro na mensagem, o lugar que ela menos passou tempo foi onde ela perdeu a dracma. O correto era perder por aí, mas ela perdeu dentro da sua própria casa. Como que alguém consegue perder algo dentro de casa? E Deus me deu essa mensagem no dia que a minha esposa estava se arrumando para ir para o culto, porque ela começou a procurar um cinto. Eu quero aquele cinto com aquela sandália que eu uso. E ela começou e foi esvaziando o guarda-roupa, o armário. E quando eu vi, irmãos, estava um caos. E eu já estava por aqui querendo falar com ela, porque um dia meu filho quase se perdeu no meio da bagunça. Eu estava ligando para o bombeiro. De precaução, eu já comprei um sinalizador para o meu filho. Falei, meu filho, se tu se perder no meio da bagunça da mãe, tu aperta o sinalizador que a gente te acha. Eu perguntei para minha esposa, qual é a moral de, para se arrumar, ter que bagunçar, fazer um tsunami no quarto? Meu irmão, eu não sei se todas são assim, mas a maioria eu sei que é. Cada vez que vai se arrumar, ela desorganiza tudo. E foi onde Deus me deu essa palavra. Ela ficou muito brava com isso, mas foi a inspiração que Deus me deu. Sabe por que aquela mulher perdeu a dracma dentro de casa? Porque a sua casa, o ambiente a que ela vivia estava bagunçado, estava desorganizado, estava fora do lugar. O ambiente de desorganização, ele é criado porque o que era para mim arrumar, organizar hoje, eu deixo para, e o que era para arrumar amanhã, eu deixo para depois da manhã. E depois da manhã está formado a bagunça. O que era para estar na sala, está na cozinha. O que era para estar no quarto, está na sala. O que era para estar na sala, está na varanda. Casa desarrumada, casa bagunçada, casa que não tem organização, é o campo propício para a gente perder alguma coisa. Desordem, bagunça. E você já viu que no meio da bagunça a gente comete um erro muito grave. A gente tenta achar o que perdeu no meio da bagunça. A maioria de nós quer achar sem organizar, sem arrumar. Meu irmão, no meio da bagunça você não vai achar nada. E pelo contrário, você vai perder outras coisas que vai querer procurar amanhã. Jesus não disse que ela procurou a dracma no meio da bagunça. Jesus disse que ela acendeu a luz. E Jesus disse que ela varreu, organizou, arrumou a bagunça. Tem muita gente perdida dentro da igreja. Tem muita gente perdida dentro da igreja, colocando a culpa no pastor, colocando a culpa na igreja de sua desordem, de sua bagunça pessoal, porque não está achando o que perdeu, está convivendo com a perca. Quer restituição sem organização, quer restituição sem mudança. Querido, no meio da bagunça você não vai achar nada. Se você não acender a luz, você não vai achar nada. Tem muita gente perdida no meio da bagunça. Tem muita gente perdida no meio de um ambiente de bagunça. Jesus, entenda uma coisa, querido, nós vivemos preocupados com o que a gente perdeu. Deus não está preocupado com o que a gente perdeu. Deus está preocupado em nos libertar, em nos arrumar dessa bagunça em que a gente se enfiou. Aplauda Jesus se você quiser. Aleluia. É isso mesmo. Você não vai encontrar na Bíblia Deus dizendo: meu filho, olha para as coisas que ficaram para trás, volta lá atrás, chora pelo leite derramado. Não, pelo contrário, você vai ver a Bíblia dizendo: esquecendo das coisas que para trás ficaram, olhamos e prossigamos para o alvo. É para o alvo, é para frente. O que ficou, ficou, meu irmão.
Chorar e lamentar o passado não vai adiantar. Olhar agora para a situação do seu filho, que agora está nas drogas, que está afastado dos caminhos do Senhor. Olhar para o seu casamento que está em crise e ficar chorando, olhando para o passado e dizendo: ai, onde foi que eu errei? Se eu tivesse feito isso. Deus não está interessado no que você perdeu. Deus quer organizar a sua casa. Deus quer pôr ordem na sua bagunça. Aleluia. Aleluia. Ele não está, meu irmão. O Senhor não está preocupado, querido. Ele quer organizar a sua bagunça. Entenda uma coisa: nós estamos perdendo tempo. Nós estamos perdendo tempo tentando achar o que nós perdemos, chorando, se lamentando. Meu irmão, olhar para o passado não vai alterar. Se lamentar pelo passado não vai alterar ele. Você não pode mudar o seu passado, mas você pode fazer um novo futuro. O que você perdeu, meu irmão, esquece. Hoje Deus me trouxe aqui para te dizer: eu não estou preocupado com sua perda. Eu estou preocupado em organizar a sua casa. Eu estou preocupado em organizar a sua bagunça. Eu já estou encerrando. Jesus disse, qual foi a primeira coisa que ela fez? Jesus disse, quando ela descobriu que ela perdeu a dracma, o que ela fez? Acendeu a luz. Está falando do quê? De ambiente de escuridão. No escuro nós não vamos achar nada. Se você não acender a luz dentro da sua casa, você nunca vai se libertar do seu passado. Acenda a luz. Que luz, pastor? A palavra de Deus diz, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É a palavra, meu. A luz é a palavra. Acenda a palavra dentro da sua casa. Hoje Deus me trouxe aqui para dizer para você: acenda a luz. Sai da escuridão, acenda a luz. Se não lia a Bíblia, passa a ler. Se não orava, passa a orar. Se só vinha no culto uma vez por semana, começa a vir, meu irmão. Quanto mais você vem, mais Deus fala com você, mais luz você recebe no seu ambiente. Agora tem uma coisa, meu irmão: a luz tem um problema. Quando a gente acende a luz num ambiente bagunçado, a luz, ela revela não somente a bagunça, ela revela outra coisa. Aonde tem bagunça tem o que junto? O que? Sujeira. Quando você acender a luz, você vai ver o tanto de sujeira que você permitiu entrar dentro da tua casa. Quando você acender a luz, você vai ver o tanto de sujeira que foi entrando, os pequenos valores que a gente perdeu. A falta de luz permite que a sujeira entre sem ser percebido. Vamos ser sinceros? Eu não sou radical, eu não sou extremista, não sou saudosista, não. Mas vamos falar a verdade? Tudo começa com pequenas concessões. A gente vai perdendo o critério. Quando a gente anda na escuridão, quando a gente não tem prazer nos cultos, quando a gente não tem prazer na obra de Deus, quando a gente não ora, quando a gente não lê a Bíblia, porque, meu irmão, a pessoa que tem prazer nisso, ela tem, são pouco tempo. A pessoa que passa tempo de qualidade, estudando, orando com sua família, ela tem pouco tempo para abrir a porta para a sujeira. Mas quem apaga a luz e abre a porta, a sujeira vai entrando. A gente vai perdendo o critério. Enquanto a gente tem uma vida de oração, a gente tem um critério no que assiste, no que vê. Quando a gente para de orar, a gente vai perdendo os critérios. A gente liga o programa lá, todo mundo assista. Isso é um Big Brother, é vida real, todo mundo ali reunido. O que tem que ter uma nudez? Na praia tem? O que tem que estar rolando uma orgia ali? A vida real é assim, e a gente vai abrindo porta para a sujeira entrar. O que era inadmissível vai se tornando comum. A gente vai abrindo porta e a sujeira vai entrando devagar. E aquela sujeira vai criando uma grande sujeira. Por quê? Porque o ambiente está escuro e a gente não está vendo nada. A sujeira entra pela conversa que você tem no WhatsApp, pelas mensagens que você troca, pelas imagens que você compartilha. A sujeira entra nos sites que você navega.
Jesus diz que ela acende a luz. E Jesus diz que ela não tenta encontrar a dracma no meio da bagunça. Ela toma uma decisão. Ela começa a varrer cuidadosamente a sua casa, a colocar no lugar. Vai ser fácil? Não vai. Colocar em ordem o que está fora do lugar, meu irmão, bagunçar é muito fácil. Meu filho, a mãe dele ia lá, arrumava o quarto dele, ele tem muito brinquedo, ele tem coleção de Hot Wheels, não sei o que, não sei o que. A minha esposa passava um dia inteiro organizando a bagunça dele, em 2 horas, parecia que um terremoto aconteceu lá. Um dia eu falei, eu vou aprontar uma com esse menino. Um dia quando eu penso que não, eu falei, vem cá, desliga o videogame, vai arrumar tudo, você, pai vai dar muito trabalho. Eu falei, pois é para você aprender o quanto de trabalho dá para você pensar antes de bagunçar. E agora ele está se organizando. Dá um trabalho, porque organizar, quando a gente acende a luz, o Senhor, Ele vem dizendo, corrige isso, corrige aquilo, você precisa se libertar disso. A luz vem para revelar que a gente não é um bom pai, a luz vem para revelar que a gente não é um bom esposo, a luz vem para revelar que a gente não tem sido um bom exemplo de cristão. A luz vem para revelar a sujeira, a luz vem para revelar a bagunça. Não é fácil, vamos ter que mudar hábitos, vamos ter que mudar costumes, vícios. Não é fácil botar tudo no lugar, porque com a bagunça, meu irmão, algumas coisas se quebram. Quantas coisas se quebraram no seu casamento? Quantas coisas se quebraram na sua família? Quem sabe você não fala com seu pai, quem sabe você não fala com sua mãe, quem sabe você não fala com seu cunhado, com seu irmão, com a sua irmã. Muitas vezes, por causa da bagunça e da sujeira, algumas coisas se quebram. Colocar no lugar significa que você vai ter que consertar muita coisa que se quebrou. Você vai passar trabalho, mas vale a pena. Eu sei que não é esse o contexto, mas nessa noite eu tomo posse de Ageu 2:9 para profetizar sobre a sua vida e dizer, meu irmão, acende a luz, coloca tudo no lugar, organiza, limpa a bagunça, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor. Quem crê, aplauda e glorifica Jesus. Queridos, Jesus diz que quando ela limpa a casa, quando ela organiza, aí sim ela encontrou a dracma que havia perdido. E para encerrar, Jesus disse, quando ela se libertou da sujeira, da bagunça, quando ela achou a dracma, Jesus disse que ela convidou suas vizinhas e suas amigas, vem comigo, porque eu achei a dracma que estava perdida. Pergunto para você, aonde estavam as vizinhas e as amigas quando ela tinha perdido? Vamos ser sinceros, quem nunca passou por isso? No momento que eu mais precisei, quando a minha vida estava uma bagunça, não tinha ninguém do meu lado. Quando eu estava na bênção, estava cheio de amigos. Quando eu estava na prova, todo mundo sumiu, todo mundo desapareceu. Quem já sentiu isso como eu senti? Levanta a mão. Todo mundo. Aí a gente começa até a falar assim, no momento que eu mais precisei, até os irmãos da igreja sumiram. No momento que eu mais precisei, o pastor não estava nem aí para mim. Sabe o que eu entendo aqui? Sabe o que o Senhor falou para mim? Não eram as pessoas que sumiram. A gente costuma colocar a nossa culpa da nossa bagunça nas pessoas. Os seus amigos continuam no mesmo lugar, os seus irmãos em Cristo continuam no mesmo lugar, o seu pastor continua no mesmo lugar,
Então por que eu não vi eles, pastor? Porque você estava perdido no meio da sua bagunça. Quando você está perdido no meio da sua bagunça, você não tem tempo para formar, para alicerçar relacionamentos saudáveis, porque você está procurando o que perdeu no meio da sua bagunça. Não foi ninguém que sumiu, você que estava perdido no meio da bagunça. Quando ela organizou sua vida, os amigos aparecem, os vizinhos aparecem. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você: se liberte do passado. Arrume a casa, acenda a luz, organize a sua bagunça antes que seja tarde. Como a corça anseia por água, por ti exulta o meu coração. Mais que o cego deseja ver a luz, não quero viver longe da cruz. Diga isso, cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, guarda o meu coração, o meu falar, o meu agir. Guia meus pés, azeite em minhas mãos, para servir como queres, para honrar-te mais e mais e mais. Tua palavra que me fortalece quando é noite, quando o dia amanhece. Queremos fazer um convite todo especial para você, que você venha participar de um dos cultos aqui no Centro Familiar Vida Nova em Santos. Olha, cultos tremendo, impactante, onde você não pode faltar. É um culto de céus abertos, onde Deus está fazendo milagres, batizando com o Espírito Santo, curando pessoas, muitas pessoas sendo salvas. Olha, é só você vindo mesmo para você poder ver o que Deus está fazendo. Então convidamos você, não somente para participar aqui dos nossos cultos, que é toda quarta, sexta, domingo pela manhã e domingo à noite, mas convidamos você também para fazer a FATA, Faculdade Teológica Alfa. É uma escola, querido, que em pouco tempo você já cresce no conhecimento da palavra de Deus. Você vai aprender matérias como homilética, arte de pregar, vai aprender a pregar a palavra de Deus, hermenêutica, arte de interpretar a Bíblia. Você vai ver a Bíblia de uma maneira diferente. Matérias como teologia sistemática, bibliologia, angelologia, antropologia, soterologia. Você vai aprender um monte de matérias que vai edificar a sua fé, fortalecer a sua fé. Então venha, querido, ainda existe tempo para você. Corra, porque estamos esperando por você aqui. Então venha aqui, ou estudar na FATA, na faculdade, ou até mesmo participar de uns cultos. Se você perder, você vai perder uma grande bênção do Senhor que Ele preparou para a sua vida. Venha com toda a sua família. Nós esperamos você com toda a sua família. Vou orar por você agora. Peço para você fechar os teus olhos. Quero pedir para Deus te abençoar. Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero neste momento rogar a Ti por essas pessoas que têm nos assistido. Eu sei que o Senhor tem impactado essas pessoas com a Tua palavra. Eu sei que enquanto o programa é exposto, eu sei que muitas pessoas têm sido beneficiadas, agraciadas pelo Senhor. Temos ouvido testemunho de fato de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, curado na hora das programações. Mas eu peço que esta família ou esta vida o Senhor atenda de uma maneira urgente. Por favor, supra as suas necessidades, abra a porta do emprego, trabalhe em suas finanças, trabalhe na sua saúde, trabalhe na sua vida conjugal. Nós pedimos que a vida espiritual dessas pessoas seja uma vida espiritual que seja muito próxima do Senhor. Obrigado, Pai, por tudo.
em nome de Jesus. É isso aí. Deus abençoe a sua vida. Escute a voz de Deus em seu coração. Ele vai falar com você, até mesmo em uma canção. Escute a voz de Deus em seu coração. Fique bem atento, não perca mais tempo. Ele quer falar com você em seu coração. Hoje mesmo Deus procura Samuel pra conversar. Corações abertos, ouvidos atentos, com quem possa compartilhar. Escute a voz de Deus em seu coração. Ele vai falar com você, até mesmo em uma canção. Sim, escute a voz de Deus em seu coração. Fique bem atento, ele quer falar com você em seu coração. Hoje mesmo Deus procura Samuel pra conversar. Corações abertos, ouvidos atentos, com quem possa compartilhar. Deus vai falar com você, vai compartilhar com você. Geração de Samuel, que ouve a Deus. Geração de Samuel, que ouve a Deus. Deus vai falar com você, vai compartilhar muitas coisas com você. Geração de Samuel, que ouve a Deus. Geração de Samuel, que ouve a Deus. Geração de Samuel, que ouve a Deus. Geração de Samuel. Como está o seu coração? Como vai o seu casamento? A felicidade existe. Venha descobrir. Retiro de Casais Vida Nova. Dias 29 e 30 de setembro e 1 e 2 de outubro. No Hotel Monte Real, em Águas de Lindóia, em São Paulo. Informações 3227-8970. Retiro de Casais Vida Nova. 2 corações ligados com o coração de Deus. Você quer ser uma mulher que edifica? Então participe do Retiro de Mulheres. Mulheres segundo o coração de Deus. Do dia 14 a 16 de outubro. Na Estância Palavra da Vida, em Atibaia, São Paulo. Informações 996-596804. Retiro de Mulheres Vida Nova. Participe e seja uma mulher edificada. Seja bem-vindo à FAC Online. A Faculdade Teológica Alfa está no mercado há mais de 17 anos, com o intuito de preparar pessoas para trabalhar para o reino e capacitá-las a manejar muito bem a palavra de Deus. A FAC Online nasceu com a visão de facilitar a vida de pessoas como você que tem dificuldades de se deslocar do seu lar para a formação teológica. E o nosso objetivo é preparar obreiros à distância através do sistema Open University, usado com muito sucesso nos Estados Unidos
e na Europa. Conheça mais sobre a Fato Online acessando fatonline.com.br. Então, o que está esperando? Venha fazer parte da família Fato Online e se torne um obreiro aprovado que maneja bem a palavra de Deus. Talvez você está com um problema muito sério na sua família. Teu marido, surgiu uma mulher estranha para quebrar esta aliança entre vocês dois. Talvez é teu filho que está nas drogas, rebelde. Talvez é você mesmo. E eu quero dizer para você, não fica aí parada não. Existe um socorro para você. Esse socorro é Jesus Cristo. E nós temos toda a tarde de segunda-feira, aqui no Centro Familiar de Santos, a tarde do clamor pela família. É um grupo de mulheres que estão jejuando, orando pela sua família. Então vem conosco, vem estar junto conosco. Vamos usar as armas que Deus tem nos dado, que é a arma do jejum e da oração. Sabe por quê? Porque a sua família não pode fracassar. Então vem lutar, vem guerrear conosco. E juntos vamos cantar o cântico da vitória. Deus te abençoe. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Chegou a grande oportunidade de aprender a tocar violão com o professor Cláudio Moura, da Banda Bálsamo, por um preço popular, no Espaço Musical Vida Nova. Você aprende com método prático e rápido, por R$ 80. É isso mesmo. Compre seu violão e venha estudar conosco. Toda terça-feira na Igreja Vida Nova. Informações 991398478. Falar com Andréia. Espaço Musical Vida Nova. Despertando o músico que há dentro de você.